E ele nunca deixou de ser Deus. Ele era homem e ao mesmo tempo ele era Deus. E por que isso, irmão Júnior? Nós vamos explicar exatamente baseado nessa passagem. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, meu irmão, ele não era nenhum extraterrestre, ele não era nenhuma anomalia, ele era um homem comum, nasceu como qualquer homem nasce, e teve uma infância como qualquer um tem uma infância, trabalhou como todo mundo trabalha. Aos 30 anos de idade, ele vai ao Jordão para ser batizado e começa o seu ministério terreno. Nós temos ali grandes feitos, porque quando Cristo estabelece o seu ministério terreno, o ministério de Cristo ele foi aflorado por grandes milagres, grandes prodígios, e era comum aonde Jesus estava haver com ele uma grande multidão, porque quem não queria ver um paralítico andar? Quem não queria ver um cego abrindo seus olhos? Quem não queria ver um mudo falar e um surdo ouvir? Todo mundo estava ali porque alguém era necessitado, alguém era curioso, e além do mais, como se não fosse pouco, ele fazia esses milagres, ele ainda multiplicava pães e peixe. Então havia uma multidão que para onde ele ia, estava com ele. Nesse dia, a Bíblia diz que ele estava em Cafarnaum. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade marítima, e a Bíblia diz que ela estava em trevas. E quando Jesus entra em Cafarnaum, ele traz a luz. Quando ele entra em Cafarnaum, a cidade que estava em trevas, ela veio a ter luz, porque aonde ele chega, ele é o sol da justiça, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é a luz que brilha mais, ele é o mais forte, o mais poderoso. E a Bíblia diz que aquela cidade que estava em trevas, ela passou a ter luz. E nesse dia, o texto é bem enfático em dizer que ele estava em uma casa, e encheram a casa onde ele estava. E nesse dia, irmão Jonas, era um dia diferente. Pelos relatos que nós temos aqui do evangelista Marcos, ele não estava ali operando milagres. A Bíblia diz que os que estavam ali estavam ouvindo a palavra. Então nesse dia ele estava pregando, nesse dia ele estava trazendo uma mensagem. E se eu estivesse lá para ouvir o que ele estava falando. Que coisa maravilhosa. Devia ser algo tão bom que a multidão foi atrás dele. Só que do lado de fora da casa havia um homem que era paralítico. Estava numa cama, prostrado. E ele tinha 4 amigos. E que coisa boa é ter amigos. O livro do Provérbios diz o seguinte: ama o teu amigo, e no dia mal tu terás um irmão. No dia da adversidade tu terás um irmão. Então cultiva amizades boas, rega a tua amizade, ama ele. Porque muitas vezes a gente quer ter muitos amigos, mas a gente não se preocupa: será que eu sou um bom amigo? Rega as tuas amizades, ama o teu amigo, e no dia da adversidade tu vai ter um irmão. E nesse dia esse camarada, ele era paralítico, e 4 homens pegam ele. A casa estava cheia. Não era um culto campal, ele estava dentro de uma casa. Não tinha como adentrar, porque a Bíblia diz que até na porta haviam pessoas. Então não havia um fluxo para que eles entrassem. E eles têm uma ideia: vamos pegar esse camarada, vamos colocar ele por cima do telhado. Alguém olha aí aonde Jesus está, e nós abriremos um buraco no telhado aonde Jesus está, e nós desceremos ele na presença de Jesus. E assim eles fizeram. 2 muito provavelmente ficou embaixo, 2 em cima, levaram o homem, abriram o telhado, colocaram ele diante de Jesus. E agora está um homem paralítico com sua cama na presença de Jesus. E todo mundo, eu acredito que olhou naquele dia e já tinha nos seus corações: opa, nós vamos ver mais um milagre. Opa, vem maravilha aí. Mas naquele dia todos foram surpreendidos. Porque aquele Jesus que eles estavam acostumados a ver, operando milagres, fazendo o paralítico andar, curando cegos, ressuscitando mortos, naquele dia ele mostrou qual era o verdadeiro sentido da sua vinda para a humanidade. E quando eles esperavam um milagre, enquanto a multidão estava ali ansiosa para ver um paralítico andando, Jesus olha para aquele homem, surpreende todo mundo quando ele diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o principal propósito de Jesus não é só fazer uma cura física, meu irmão. O
principal propósito dele não é só trazer para o teu lar bonança, não é só fazer você prosperar, que nada, isso é o de menos. O principal propósito de Jesus é fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer. Só um pouquinho, porque quando eu falo baixo, quando eu falo alto, eu falo alto. Obrigado. O principal propósito de Cristo é fazer pelo homem o que ele não pode fazer. Se você falar que o Evangelho de Cristo ele traz prosperidade, traz uma vida boa, uma vida social boa, eu vou até concordar com você, mas isso não é o foco principal do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu posso conseguir ter uma vida boa, financeiramente, socialmente, sem Deus. É só trabalhar. Você vê um bocado de incrédulo aí que não quer nada com Deus e tem Hilux, e tem carro do ano, e tem apartamento, e vive bem, tem casa na praia. Tudo isso, sabe por quê? Porque isso ele pode fazer trabalhando. Dinheiro se adquire trabalhando. Dinheiro se adquire, sabe como? Investindo e sabendo investir. Então o propósito de Cristo não é deixar ninguém rico. O propósito de Cristo também não é trazer apenas uma cura física. Porque até na cura física, muitas vezes você vai no médico e ele consegue resolver o seu problema. Mas ninguém, escute o que eu vou lhe dizer, ninguém pode justificar-se diante de Deus por si só. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou merecedor da salvação, eu sou digno de ser salvo, porque eu sou bom. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de olhar para outro alguém e dizer: os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou santo porque eu tenho a qualidade de santificação. Ninguém é capaz de fazer isso. Porque o principal propósito de Cristo foi fazer pelo homem aquilo que ele não podia fazer. E naquele dia aquela multidão ficou impressionada. Como é que pode? E estavam ali religiosos, homens conhecedores da lei, da Torá, de todo o ritual judaico, que conheciam o culto judaico. E eles, no seu pensamento, pensaram: esse camarada está falando é blasfema. Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. E eles não entendiam que o verbo encarnado, ele era o próprio Deus. E como se não bastasse, quando Jesus fala para aquele camarada: os teus pecados estão perdoados, muito provavelmente eles pensavam que Jesus precisaria fazer todo o ritual judaico. Porque para um homem no judaísmo ser perdoado, ele tinha que ir lá, pegar um animal, levar um sacerdote, matar um animal, oferecer em sacrifício. Se Deus aceitasse o sacrifício, o seu pecado estava perdoado. Meu Deus. E aí eles esperavam isso. Só que naquele dia estava alguém que é maior do que o sacrifício, que é maior do que o tabernáculo, aquele que socorre o homem quando ele tem mais necessidade. E a maior necessidade do homem é ser perdoado. E eles olham para ele e dizem: esse cara está blasfemando. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: meus filhos, por que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? O que é mais fácil? Eu dizer a esse homem: teu pecado está perdoado, ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí ele dá uma lição que ecoa até os dias de hoje, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder na terra para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e diz: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E naquele momento ele foi curado. Mas Cristo, antes da cura, mostrou algo que ninguém tinha visto. É algo que não dá para perceber aos olhos natural. É algo, irmão Lucas, que muitas vezes você traz consigo e nem o seu amigo mais íntimo conhece. Aleluia, Jesus. É o pecado que está impregnado na sua natureza pecaminosa. E naquele dia, quando Jesus olhou para aquele homem, fisicamente ele precisava de uma cura, mas Jesus sabia que na verdade aquele homem estava distante de Deus. E por que eu digo isso? Porque o que nos afasta de Deus é os nossos pecados. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem uma barreira
É uma barreira, meu irmão. Não é só um distanciamento, não. É uma barreira entre nós e o nosso Deus. E Cristo veio exatamente para quê? Para quebrar esta barreira. Ele veio exatamente para quê? Para fazer novamente o elo que estava quebrado. Para fazer novamente a aliança. Para restabelecer aquilo que foi destruído no Éden, quando Adão pecou. Então aqueles camaradas fisicamente precisavam de uma cura, precisava, mas espiritualmente ele estava atolado em seus pecados, arruinado, distante de Deus. E quando o homem ele está distante de Deus, ele está em pecado, o que vem sobre ele é a condenação. E Cristo naquele dia mostra qual é o propósito da sua vida. Por que é que Deus teve que descer, se fazer carne e habitar entre nós, para nos livrar da condenação eterna? Um homem que está em pecado e que tem sua vida de um pecado rotineiro, eu duvido que ele durma bem à noite. Eu duvido que ele tenha coragem de erguer sua voz em oração ao Deus do céu. Ele não consegue. O seu espírito geme, a sua alma chora. Ele se entristece porque ele sabe no seu íntimo que ele faz algo que desagrada a Deus. Mas nessa noite eu não vim aqui para condenar ninguém, pelo contrário, eu vim mostrar o Cristo que é capaz de restabelecer a aliança. Eu vim mostrar o Jesus que é capaz de perdoar. Você sabia que você nunca vai conseguir com suas forças sair do pecado? Vai nada. Você nunca vai ser mais forte do que o pecado, nunca. E quando eu digo isso, eu falo de todas as classes: homem, mulher, menino, pastor, pastora, evangelista, missionário, um membro da igreja, aquele que está desviado, aquele que está fora. Ninguém consegue ser mais forte do que o pecado. Porque só quem consegue vencer o pecado é aquele que passou 3 horas na cruz pendurado, meu irmão. Só quem consegue vencer o pecado é aquele que derramou o seu sangue carmesim. E por que a igreja é santa? Porque ela está em Cristo. Se nós não estivéssemos nele, nós éramos pecadores como qualquer outro. Então, irmão Júnior, qual é a diferença? A diferença é que nós temos um Espírito Santo que toda hora ele olha para nós e nos lembra: você é pecador e você é carente da graça de Deus. Você é pecador e você precisa do perdão de Deus. E sabe o que acontece? Toda hora eu estou diante dele dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa, tem misericórdia de mim. Essa é a diferença da igreja. Então o principal objetivo de Cristo vir nessa terra foi perdoar os nossos pecados, meus irmãos. Foi nos reconciliar com Deus. E depois que ele faz essa reconciliação, grandes coisas acontecem. Naquele dia a multidão só esperava algo exterior. Era só ver um paralítico andar. Mas o que Cristo fez foi algo que ecoou na eternidade. Quando ele olhou para aquele paralítico e disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele camarada, ele saiu do reino das trevas e veio para o reino da luz. Sabe o que foi que aconteceu naquele momento? A partir daquele momento, aleluia, os céus entrou em festa, os anjos jubilavam, aleluia, e davam glória a Deus. A partir daquele momento, aquele homem que estava em uma cama, condenado, ele veio a ser novamente filho de Deus. Você pensa que o que Deus veio fazer foi pouco? Você pensa que o que Jesus veio fazer foi pouco? Foi nada. Quando Adão ele peca, a sua natureza pecaminosa foi herdada para todo homem. Então é natural. Quando nós lemos o livro do Gênesis, ainda nos primeiros capítulos, Deus diz o seguinte: a inclinação do homem é para o pecado desde a sua meninice. Aleluia, Jesus. Essa herança adâmica, só quem pode desmanchar é Cristo. Porque quando nós temos a herança adâmica, o que nós merecemos é a condenação, é o inferno, é o lago de fogo, porque estamos distante de Deus. Quando ele diz: meu filho, teu pecado está perdoado, ele quebra toda maldição, ele destrói tudo aquilo que Adão fez. Quando ele diz: os teus pecados estão perdoados, ele restabelece novamente o homem na presença de Deus. Escute o que eu vou dizer para você e não pasme com as minhas palavras. Adão pecou,
Jesus vem como o segundo Adão, aquele que está em Cristo, para Deus. Quando ele pede perdão, Deus olha para você e ele vê o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. Sabe por que teve que ser o próprio Deus? Porque tinha que ser alguém santo para justificar pecador. Porque pecador não justifica pecador. Só quem pode justificar pecador é aquele que é santo. E naquele dia, quando aquele camarada foi perdoado, ele passou novamente a ser filho de Deus. Quando ele é perdoado, ele passa novamente a ser herdeiro de Deus, de Cristo, de tudo que a Bíblia nos diz. E ele passa novamente a estar integrado à família dos céus. Aleluia, Jesus. O principal propósito de Cristo foi esse, meu irmão. Por que Jesus veio, irmão Júnior? Para tirar você do reino das trevas e transportar você para o reino da luz. Para que Jesus veio, irmão Júnior? Morrer naquela cruz. Eu precisava. Todos são carentes da glória de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam distantes, e Ele foi quem veio para fazer a ponte e nos unir novamente ao Senhor. Aleluia, Jesus. O principal propósito de Cristo foi reconciliar você com Deus. Deixa eu ser bem claro: quando você está distante dele, você está caminhando para o inferno. Deixa eu ser bem claro: quando o seu pecado não é perdoado, você não é filho. Quando o seu pecado não é perdoado, não é confessado, quando não é abandonado, você está indo de passos largos para o inferno. Aleluia, meu Jesus. Espírito Santo. Mas olha a lição que Jesus deu naquele dia. O que é mais fácil? Eu fazer uma cura, ou eu olhar para você e dizer: o teu pecado está perdoado? A lição que ele nos deu é que o mais fácil que Deus tem para nós é nós nos chegarmos a Ele e Ele nos receber de braços abertos. Aleluia, Jesus. Aleluia. A lição que Ele dá naquele dia é uma lição de amor. Deus está dizendo: o mais fácil é eu te aceitar de volta. O mais fácil é eu olhar para você e dizer: eu te aceito, eu te perdoo, eu te quero. Ainda não é o fim, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova esperança. Eu te livro da condenação, eu te livro do inferno, eu te trago para a luz, eu te tiro desse lamaçal de pecado. O mais fácil é Ele perdoar os nossos pecados. E você olha para você e diz: mas eu todo dia peco. E você acha que o sacrifício dele, aleluia, na cruz, não é mais forte, não é maior do que o pecado que você peca todo dia? O segredo está em confessar, está em se arrepender e olhar para ele e dizer: eu preciso de ti, Senhor. E aí sim você é transportado das trevas para a luz. E a lição que ele nos deu naquele dia foi essa: é mais fácil eu perdoar os seus pecados do que curar você de qualquer enfermidade, ou de te dar um carro do ano, ou uma vida bem estabelecida na sociedade. O mais fácil é eu perdoar os seus pecados. Então com isso eu aprendo que o principal propósito de Cristo vir ao mundo foi reconciliar a humanidade. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz que na cruz, Deus é tão amoroso, é tão impressionante esse amor, que Deus estava reconciliando com Ele mesmo a humanidade. Era o próprio Deus que olhou para nós, vendo a nossa decadência, e disse: eu vou fazer aquilo que vocês não podem fazer, e eu vou reconciliar vocês comigo mesmo. Que amor é esse? Que graça é essa? Que maravilha é essa? Como é que pode? O camarada peca, e um Deus tão amoroso diz: eu vou fazer o que tu não pode fazer. E ele veio para isso. Então, meu irmão, ele vem, e quando ele vem, nós somos perdoados. Oh, maravilha! Porque quando eu sou perdoado, aleluia, eu sou filho dele. Todas as heranças dele estão sobre a minha vida. E qual é a herança que nós temos? Vida eterna, vida abundante, aleluia. Qual é a herança que nós temos? Um corpo transformado, um corpo incorruptível. Naquele dia nós olharemos para o pecado e diremos: pecado, tu não tem mais poder sobre mim, porque aquilo que me foi dado, aleluia, me faz prevalecer sobre o pecado. E como é que nós vamos alcançar isso?
Agora nós entramos na sua vinda, quando Ele vier arrebatar a igreja. A Bíblia diz que naquele grande dia, é por isso que nós pregamos tanto sobre o arrebatamento. É porque naquele grande dia, os mortos ressuscitarão, a igreja será transformada, ela será tirada dessa terra, e nós teremos não somente um corpo, mas uma mente semelhante à do Senhor. Nós estaremos com Ele eternamente. Paulo diz nas cartas aos Tessalonicenses que quando a igreja se encontrar com Cristo nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que se faz tão importante você entender por que é que eu tenho que aceitar Jesus. Porque só vai para o céu, meu irmão, quem tem Jesus. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo. Só vai quem está nele. Quem não está nele não é perdoado. Quem não está nele não alcança as heranças. Quem não está nele não alcança as promessas. Mas quando você vem para ele, aleluia, você passa a ser filho de Deus, herdeiro de Deus, e ele vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. Por isso que se faz tão importante você saber. A igreja que prega, esses crentes comedor de arroz com feijão, e é gostoso, não é não, pastor? É gostoso. Esses crentes comedor de arroz com feijão, que muitas vezes falam português arrastado, que não sabe muitas vezes nem falar. Um dia nós teremos a mente igual a do nosso Senhor, aleluia. Um dia nós andaremos em rua de ouro e cristal. Um dia nós comeremos da árvore da vida. Um dia nós nos assentaremos a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas por quê? Porque vocês merecem? É não, meu irmão. Não é porque nós merecemos, não. É porque nós encontramos um Jesus que olhou para nós e nossos pecados Ele perdoou. É um Jesus que olhou para nós e viu a nossa necessidade e disse: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. É mais fácil eu te perdoar, é mais fácil eu te perdoar. É por isso que esses crentes doidos que gritam tem tanta certeza, porque é a Bíblia que nos afirma isso. Não é palavra minha, não foi eu que inventei, não foi eu que estou dizendo, não é produto de uma mente fértil, não, foi o próprio Deus que disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo. Nós seremos dele para mim mesmo. Nós somos dele para mim mesmo. Nós temos um dono. E aonde eu estiver, vocês estarão também. Que maravilha. Eu não deixo esse Jesus por nada. Eu não largo ele. Não tem como. Quem éramos nós? O que nós merecíamos, meus irmãos? E quão grandes coisas Ele fez na nossa vida. E você que é ouvinte nessa noite, escute: o Evangelho ele não é exclusivista. Ele não tem classe social, nem tamanho, porque senão estava ferrado. Olha o meu tamanho. Mas o Evangelho ele é inclusivo, ele inclui todo mundo. Homem, mulher, pobre, rico, negro, louro, todas as classes, todo mundo. Aquele que reconhece a Cristo como Salvador. Então para você nessa noite, meu querido, não perca tempo. Não perca tempo. Não queira passar a eternidade sem Cristo. Escute: todos os prazeres do mundo, todas as riquezas do mundo, um segundo que o indivíduo estará no inferno, ele esquecerá de tudo. Não valerá de nada. Prazeres carnais, vida financeira boa, prostituição, droga, poder. Um segundo no inferno o fará esquecer de todas essas coisas. Mas nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dá lugar, profeta. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos adorar.